Nesta semana, algo de bom vai acontecer, porque nós estamos juntos aqui no grupo familiar, buscando a Deus em primeiro lugar, e com certeza hoje você vai receber a palavra de Deus, que vai fazer toda a diferença na tua semana. Por isso, você que está aí desse lado, não sai daí, porque a aula de hoje está imperdível. E aqui comigo eu tenho os meus amigos, eu quero começar aqui pela ponta, Evelyn. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Tá animada hoje? Tô animada. Então tá bom. Regiane. Olá, eu disse que eu voltava, não disse? E não é que voltou? Eu sempre volto. Olá, sejam todos bem-vindos ao Grupo Familiar. Vamos estar juntos na próxima hora. E estou muito feliz de estar aqui. E também tem o Mário, que voltou. Como prometido. É isso aí, tudo bem, Mário? Tá tudo Tudo, certo. né? É isso aí. Vamos começar louvando a Deus, porque o nosso Deus é muito grande. E você que está aí desse lado também pode participar. Eu aqui desse lado estou esperando o seu contato, o seu abraço, o seu pedido de oração também, para nós orarmos juntos, certo? Vamos todos ficar de pé. Ó quão grande é o nosso Deus. Ó quão grande é o nosso Deus. Ó quão grande é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Ó quão grande é o nosso Deus. Poderoso, poderoso é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Poderoso é o nosso Alegria do Senhor. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Levanta Cristo, alto, bem mais alto. Levanta Cristo, cada vez mais alto. Levanta Cristo, alto, bem mais alto. Levanta Cristo, cada vez mais alto. Agora dá os teus fardos a Jesus, dá os teus fardos a Jesus, pois Ele cuida de ti. Dá os teus fardos, tchá, 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 a Jesus, pois Ele cuida de ti. E lá de baixo, e lá de baixo, Baixo, bem de baixo. dos seus pés, Deixa fica Satanás. lá embaixo, e lá de baixo, baixo, bem de baixo, dos seus pés. Deixa Levanta Satanás. Cristo, levanta Cristo, alto, bem mais alto. Levanta Cristo, cada vez mais alto. Pra terminar, levanta Cristo, alto, bem mais alto. Levanta Cristo, cada vez mais alto. Muito bem, Jesus está bem alto, sentado no trono da nossa vida, porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, e por isso nós vamos cantar essa música, magnifiquemos ao Senhor de todo o nosso coração. Magnifiquemos, magnifiquemos ao Senhor, demos glórias ao nosso Salvador. Magnificai, magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Mais uma vez, magnificai, magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Obrigado, Deus, por mais um dia, por mais um grupo familiar e pela oportunidade que nós temos de falar da Tua palavra e de transmitir a mensagem do Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Que essa palavra caia como uma boa semente que vai produzir muitos frutos em corações, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Podemos todos nos assentar? Grupo familiar é bom, muito bom,
porque é um canteiro onde nós recebemos sementes a todo momento no nosso coração. Não é não, Regiane? Verdade. No grupo familiar, nós estamos sempre a receber a semente da palavra, que vai cair aí num coração muito fértil, porque está atento para ouvir a palavra de Deus, não é? Ô, Evelyn, por que você ia num grupo familiar, hein? Ah, porque eu gostava. Desde Era- pequenininha? Sim, sim. Eu cresci na igreja, então sempre estava lá no grupo familiar. E você acha que você aprendeu bastante no grupo familiar? Eu acho que sim. Tem uma coisa que eu aprendi no grupo familiar que eu lembro até hoje, que é a quantidade de livros da Bíblia. É 66 livros e vai de Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse. Então isso ficou na minha cabeça. Por isso que é bom vocês irem a um grupo familiar. São várias coisas importantes que a gente vai aprendendo e acumulando desde pequenininho, né? É. Desde uma criança, Sim. e depois aquilo está tão dentro de nós. Regiane também nasceu praticamente na igreja, né, Regiane? Praticamente. Praticamente. Ali na primeira fila. Na primeira fila, os pais da Regiane eram pastores, os avós da Regiane eram pastores, a cunhada da Regiane também é uma serva de Deus. Não é, não? É uma cunhada excelente. Quem é a tua cunhada? Eles não, até semana passada o Mário não sabia quem Eu era não a tua sabia. cunhada. É verdade, tem. A minha cunhada japonesa preferida é a Estela. É a única cunhada japonesa que você Mas tem. pronto, o que vale é a intenção do coração. E você gosta da tua cunhada? Eu gosto. Que bom, porque no grupo familiar é bom para quem não gosta também, porque aprende a gostar. Vai ter que lidar, né? Vai ter que conviver. Até mesmo porque quando formos todos para o céu, para nossa morada final, olha lá, vamos ter que viver. Imagina você não gosta da pessoa, não é verdade? Complicado. E aí, complica. Embora a Bíblia fala também que na casa do meu pai há muitas moradas. Pois, pode ser que você mora distante, mas e se for vizinho? Exatamente. Você não vai levar isso lá para o céu, né? É melhor já praticar o andar em amor aqui. Ah, pois. Evelyn, o que você tem para falar de ressentimento? Ressentimento é uma mágoa. Olha só. Então, ressentimento é uma mágoa. Ressentimento vem de algo que nos machucou, que é algo que nos ofendeu. E nós não devemos deixar que o ressentimento entre no nosso coração, né? Porque Deus não quer isso para nós. Então, está escrito em Romanos 12:2, diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que nós andemos no amor que Ele nos deixou, né? Que nós praticamos o amor de Jesus, que nós amemos uns aos outros como Ele nos ama. E vamos conseguir nessa semana, conseguir. Evelyn. Porque essa coisa de ficar sentindo de novo, e sentir de novo, e sentir de novo, a raiva, o ódio, a mágoa, não faz nada bem, Nada bem. não é? Então Só- faça uma oração conosco. Então, Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, para que abençoe o nosso coração, para que nós não deixemos nenhum ressentimento entrar no nosso coração. No nome de Jesus, amém e amém. Amém. É isso aí. Regiane, a gente brinca assim, graças a Deus, né, que eu sou uma cunhada boa para você e você é uma cunhada boa para mim. E na brincadeira... ela brinca com essa ironia. As pessoas que estão em casa não sabem se você se dá bem ou não, se você fica brincando Gente, eu tô assim. até de batom vermelho para combinar com a minha cunhada, para mostrar que somos família. Olha lá, Regiane, nós, na brincadeira, graças a Deus, vivemos em harmonia. Mas tanta gente, tanta família, se dá muito mal e vive mesmo em guerra. Guerra por dinheiro, guerra por tantos assuntos de família no seu cotidiano, né? E até nisso o grupo familiar ajuda a gente na nossa fé, não é verdade? Nos nossos relacionamentos, até na nossa família, você não acha? Sim, porque... e já entrando um pouco também no que eu vou falar, a gente aprende no grupo familiar que tudo é uma semente. Então, quando a gente também aprende que até mesmo nas nossas relações é uma semente, né? Ou seja, se eu sou aquela pessoa que estou sempre na discussão, nunca concordo com nada, nunca sou eu que dou o braço a torcer, sempre tem que ser o outro, a gente vai estar sempre em conflito. E isso depois causa ressentimentos, como a Evelyn aqui falou, né? Causa conflitos mesmo na família. E a Bíblia ainda alerta que onde há inveja, espírito faccioso, ou seja, onde há todo esse tipo de coisa, ali há toda obra perversa, a maldição. O diabo é que está ali, não é Deus. Então, no grupo familiar, nós aprendemos isso, o poder de uma semente, não é? E já entrando numa lição, nós aprendemos em
Vamos lá. Marcos 4:26, para não ficar nas minhas palavras. Mas em Marcos 4:26 diz assim. E dizia, quem dizia? Jesus é que disse isso. O reino de Deus é assim. E isso é muito importante. As pessoas não compreendem a importância que tem dessa frase, porque a gente está falando do próprio Jesus dizendo: o reino de Deus é assim. É a mesma coisa que eu chegar para vocês e falar assim: olha, eu venho de Ribeirão Preto, né? Em Ribeirão Preto é assim. Eu posso falar, porque eu vim de Ribeirão Preto. Eu sei que a Evelyn veio de um outro lugar mais quentinho, não é, Evelyn? De onde você veio? Nordeste. Qual cidade específica? Arapiraca. Arapiraca. Alagoas. Então, imagina eu chegar aqui e falar: pessoal, em Arapiraca é assim. Porque eu ouvi falar. Não. Eu posso falar com propriedade de Ribeirão Preto. Pessoal, em Ribeirão Preto é assim. Faz um calor, meu povo, que vocês não têm noção. Mas eu posso falar, porque eu vim de lá. E quando a gente vê o próprio Jesus dizendo: o reino de Deus é assim, meu povo, a gente tem que levar em consideração. E ele disse: o reino de Deus é assim. Como um homem, então ele comparou, tipo um homem que lança semente à terra, um semeador. E daí ele dorme, se levanta, de noite ou de dia a semente brota e cresce, não sabendo ele como. Porque a terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. E era isso que Jesus estava ensinando. No reino de Deus, tudo é assim. A gente semeia, espera o tempo normal de cada semente e no final nós vamos colher. Seja isso para o bom, seja isso para o mal. Então, tudo que nós fazemos no reino de Deus é como uma semente. E quando nós falamos que a semente ela ficou um tempinho lá debaixo da terra, depois apareceu uma primeira folhinha, depois ela cresceu, depois se viu o fruto cheio na espiga, até que chega o tempo da colheita. Isso mostra o quê? Que existe um tempo, né? É algo progressivo. Tem o seu tempo, é igual uma criança. Ela já não nasce falando, ela já não nasce andando. Ela vai aprendendo. E é legal que quando a gente tem filho pequeno, não, Estela? Quando a gente tem filho pequeno, a gente vê como tem coisas que a gente faz que é hábito, a gente já sabe andar, a gente já sabe falar, a gente já sabe pular, né? E depois, quando você vai ensinar a criança, como que você ensina uma criança a suar o nariz, não é? É verdade. Que a gente estava falando esses dias. É. Como você ensina uma criança a pular? É fácil pular, você tem que pular. Não sei como que explica pular. Na aula passada, Regiane, até falava uma mãe de primeira viagem, é muito engraçado porque ela também aprende a ser fonoaudióloga, médica, enfermeira, personal trainer, aprende a ser sargento, coronel. Exatamente. Né? Parece que vem um pacote completo. Porque a criança não sabe, não nasce sabendo. E tudo ou seja, progressivo. As sementes são assim. Primeiro você vai lá, coloca a semente. Depois de um tempo é que você vai ver o fruto. E quando a gente fala, por exemplo, das sementes, nós sabemos o quê? Que cada semente tem o seu tipo, tem a sua terra. Então, se eu quero colher feijão, eu preciso semear o quê? Feijão. Não é abacate, não é verdade? Não faz sentido. Vou semear aqui 300 hectares de laranja para eu ter feijão. Não. Né? Falando assim, parece até uma coisa tão óbvia, tipo, que coisa mais besta. Mas é verdade. Quando a gente fala, por exemplo, de dinheiro na igreja, é a mesma coisa. A Bíblia fala que tudo é uma semente. O nosso dinheiro também é uma semente. E se eu quero colher dinheiro, o que eu tenho que semear? Oração? Choro? Falta de sono à noite? Olha, se falta de sono pagasse dívidas, eu acho que ninguém dormia, não é verdade? É verdade. Todo mundo ia ficar acordado o resto da vida, só para ver se pagava tudo, todos os boletos. Mas não. O dinheiro ele vem por eu semear. E semear o quê? Semear dinheiro. Por exemplo, quando eu semeio na vida de alguém, quando eu semeio alimento, tudo isso é semente. Mas eu ir à casa de Deus e entregar a minha oferta, entregar o meu dinheiro, falando: Deus, em Ti eu confio. Assim como está lá em Marcos 4:26, tudo no reino de Deus é uma semente. Como eu quero colher dinheiro, eu entrego o meu dinheiro nas Tuas mãos. Aí você está colocando em prática os métodos de Deus. E é isso que Deus quer nos ensinar, que tudo no reino de Deus é uma semente. Então, coloque à prova isso, comece a praticar esse método de Deus na sua área financeira, que você vai ver que vai ter muito sucesso. Nós vamos agora cantar uma canção, o Mário vai tocar pra gente, o Reino de Deus. Enquanto ele estiver
nós estivermos cantando. As maneiras de você participar vão estar sendo exibidas aqui durante o programa, mas também a maneira de você ser um abençoador na obra de Deus, não apenas um abençoado, mas também um abençoador. Vamos lá? O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para eu vencer. É isso aí. Bom, nós agora vamos para o nosso estudo bíblico. E o estudo bíblico de hoje é a continuação do estudo bíblico da semana passada. Preparação diária de um cristão. PDC. Tem a ver com a comunhão com Deus e tem a ver também com este livro, Preparação Diária de um Cristão. Eu quero recapitular o que nós falamos na semana passada, porque o PDC é você ter comunhão com Deus através da meditação, meditar na palavra de Deus, orar, louvar a Deus e também confessar os teus alvos. Falamos também da importância de nós entrarmos no mundo do Espírito, porque é lá que acontecem as coisas. O mundo natural que nós vivemos só é um reflexo daquilo que se passa no mundo espiritual. E nós que somos espirituais, somos cristãos, temos que entender isso. Nós não podemos só trabalhar na força da carne. É lá no mundo do Espírito que também nós resolvemos problemas. Nós modificamos circunstâncias. E o grande segredo está em diariamente nós entrarmos no mundo do Espírito para mudar situações na nossa vida. Vimos também que no Velho Testamento havia um tabernáculo. Tabernáculo é um lugar onde Deus habita. E esse tabernáculo era constituído por 3 partes distintas: átrio, lugar santo e santo dos santos. O átrio é o lugar onde se ligava com o mundo exterior. É o lugar onde se liga com o mundo exterior, que pode ser comparado ao nosso corpo. Todos tinham acesso, todos te veem, né? Porque você é matéria, então onde você está, as pessoas conseguem te ver. Mas também havia também o lugar santo, que pode ser comparado à nossa alma. Porque nem todo mundo tinha acesso a essa parte. Era uma área vedada. E o mesmo acontece com a nossa alma. Por exemplo, nesse exato momento, você não sabe o que eu estou sentindo. Você não sabe no que eu estou pensando. Você só saberá se eu me expressar, se eu me comunicar com você. Essa é a nossa alma. E o Espírito é o lugar onde Deus habita. E assim também é o caminho para o encontro com Deus. O tabernáculo, a preparação diária, é esse caminho. Os átrios, onde nós nos disciplinamos o nosso corpo a estar com Deus todos os dias, na mesma hora, no mesmo lugar. Não é? Temos a disciplina de estar com Deus. Depois, passando pelo lugar santo, não basta só eu estar na mesma hora, no mesmo lugar com Deus. A minha mente também precisa estar lá. Eu não adianta só estar fisicamente num lugar. O meu coração deve estar lá. A minha mente, a minha concentração, a minha atenção deve estar lá. Mas também, passando pelo Espírito, indo para o Santo dos Santos, que é o nosso Espírito, que é o lugar onde Deus habita. E também falamos da importância disso, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tanta gente anda fraca, desanimada por aí. Vocês encontram, às vezes, com gente desanimada? Ai, estou tão fraca, estou tão desanimado. Precisando tomar vitaminas. Magnésio. Né? Vitamina B12. Zinco, B12. Vitamina D. Eu acho que é falta de vitamina D. Aqui em Ribeirão Preto é impossível ter falta de vitamina D. Exatamente. Não é verdade? Mas, sim, é a falta de vitamina, sim. E a melhor vitamina qual é, Regiane? Exatamente, a injeção da fé, né? A palavra de Deus, a gente está conectado. Na verdade, até a gente costuma muito dizer, né, aqui no meio da igreja, que é como um telefone. Ele, com o tempo, descarrega. Então, a gente precisa ligar lá no carregador para voltar até aquela energia. Então, quando a gente se sente descarregado, é porque a gente já faz um tempo que, se calhar, não vai lá no carregador. É exatamente isso que você está falando. A gente precisa carregar
as nossas baterias, as nossas forças, né? E às vezes você pode pensar assim, mas já carreguei no domingo. Ou no domingo eu já estava 2 horas ouvindo o pastor lá da minha igreja, tá mais do que carregado. Você a manhã toda, né, na igreja, Você amanhã ou toda, a noite toda. na igreja ouvindo. Inclusive, até eu sigo uns canais nas redes sociais que traz uns versículos para eu meditar. Não dá certo isso. Eu até, na semana passada, eu contei na história do Velho Testamento. O povo de Deus, quando foi instruído por Deus, acordar cedo e recolher o maná, que era o alimento que vinha do céu. E nós também temos que ter esse bom hábito de ter o nosso maná diário. E o interessante é que, naquela altura, não dava para você fazer marmitinha de maná. Acumular maná para segunda, para terça, para quarta. Sabe o que nem você faz, às vezes, com os alimentos no congelador? Não dava. Não dá para a gente armazenar fé para a semana toda, armazenar comunhão com Deus para a semana toda, armazenar maná para a semana toda. O alimento de Deus é fresco, é diário. Nós precisamos de instrução de Deus para aquele dia. Às vezes existe um versículo que vai fazer toda a diferença, vai fazer luz para o seu dia, vai fazer luz para a tua semana. Às vezes existe uma instrução de Deus que você precisa naquela manhã, que é um alerta de perigos e de ataques. Você fica sensível a Deus, sensível. O que nós não podemos estar, gente, é insensível ao pecado. Insensível àquilo que ofende Deus. É isso que eu não quero estar. Eu quero estar sensível àquilo que Deus se agrada, ao sinal verde de Deus. Porque, às vezes, uma pessoa que está desconectada de Deus, fora da frequência de Deus, está lá Deus dando o sinal. Ei, câmbio, câmbio, câmbio. E a pessoa, como está fora da frequência, ela está ouvindo tudo, menos as instruções de Deus para a vida dela. E isso tem a ver com o que a Regiane está falando, né? O exemplo do celular. Então, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A Bíblia também fala, não andeis ansiosos, cuidadosos por coisa alguma, mas buscai a Deus em primeiro lugar, e tudo o resto será acrescentado. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão você trabalha. Inútil é o homem acordar cedo, vírgula, dormir tarde, vírgula, comer pão de dores, porque assim dá o Senhor aos seus amados enquanto dormem. Meu irmão, às vezes a gente pensa que a solução só está no dinheiro. Eu preciso de ter mais dinheiro. A solução é você ter a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor não produz dores, é o que a Bíblia fala. E tanta gente está trabalhando de sol a sol, mas está comendo pão de dores. Não é o quanto que você faz, é o quanto que Deus faz por você. E não é dinheiro. Atenção, porque dinheiro pode comprar o melhor colchão, pode comprar o melhor travesseiro, mas não vai comprar o sono do justo. Passou aí o Natal, né, aí para trás. O dinheiro pode comprar o presépio mais bonito da loja, mas não vai comprar o Jesus que vive dentro de você. Então, não é dinheiro que você precisa. Você precisa estar conectado a Deus, conectado a essa videira, porque as bênçãos vão correr atrás de você. Aí, a situação muda. Não é você que corre atrás de bênção. É bênção que corre atrás de você, como diz lá em Deuteronômio 28. Posso ouvir um amém? Amém. Depois, quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, quando nós não nos apoiamos no nosso próprio entendimento, sabe, um fenômeno começa a acontecer. Regiane, sabe qual é? O que Deus faz com um homenzinho torto, que tem caminhos tortos, que mora numa casinha torta? Ele endireita. Não é? Yeah. Confia no Senhor de todo o coração. Se você é um homenzinho torto, que vive numa casa torta, que veste roupa torta, tudo é torto, casamento torto, lar torto, trabalho torto. Quando Jesus entra na cena, Jesus começa a endireitar, e ele endireitará as suas veredas. Bom, já entendemos que nós precisamos ter comunhão com Deus, preparação diária de um cristão. E só recapitulando, como é que vem essa boa forma, uma boa forma física vem através de quê? Perguntando aqui para o meu time fitness.
Para atingir uma boa forma física? Precisamos aliar algumas coisas, entre elas Duas coisas a importantes. alimentação e exercício físico. Alimentação e exercício físico, certo? Mas acho que está faltando uma coisa. O que é? A disciplina. A disciplina aí no meio. Exato. E foi o que a gente falou lá nos átrios, que nós temos que nos disciplinar. Então, agora eu quero me focar nesses dois ingredientes aqui, Mário, que é a alimentação e os exercícios. A alimentação tem a ver com a palavra. E os exercícios que no caso são exercícios espirituais, tem a ver com o quê? Com a oração, o louvor a Deus, e vamos falar também sobre confessar os alvos. Como é que você pode ter comunhão com Deus, por exemplo, no seu dia a dia? Vamos para a parte prática agora. Prática. Em primeiro lugar, você tem um tempo, vamos supor 20 minutos, divide esse tempo no meio. Na primeira parte, você vai meditar na palavra de Deus. Na segunda parte, nos outros 10 minutos, você vai orar, louvar a Deus e vai dedicar um tempo para confessar os seus alvos. E agora eu vou passar a explicar o que é meditar. A Regiane, só antes de eu entrar nessa explicação, falou sobre Marcos 4:26. E ela falou que tudo no reino de Deus funciona de acordo com um agricultor. E Marcos 4:14 diz assim, o que semeia, semeia a palavra. E nesse processo, 3 coisas estão envolvidas. Semente. Segundo, solo. Terceiro, a rega. E podemos comparar a semente com a palavra de Deus. Só a semente não vai gerar fruto. Precisa de uma segunda coisa, o segundo elemento, que é o solo. O solo é o nosso coração. Só que ainda falta um terceiro elemento, que é a chuva, a água, que é o Espírito Santo. E quando nós passamos por esse processo todo que eu vou passar a explicar, nós temos aqui esses 3 ingredientes juntos, que juntos vai frutificar, vai dar fruto. Solo, semente e rega. Por isso que só a semente não dá fruto, porque a Bíblia fala que a palavra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então, por isso que nós temos aqui que fazer essa junção. Vamos falar sobre meditar. Sabe que eu sou oriental, vocês já viram, né? Eu sou oriental. Já notaram que eu sou um pouco diferente de vocês? Já? Já notaram, né? Ok. Os orientais, quando falam de meditação, fala sobre esvaziar a mente. Mas aqui no caso, a meditação que eu estou me referindo é de encher a mente com a palavra de Deus. Na verdade, nós temos que passar por um processo de substituição. É como a Evelyn leu logo no começo. Renovar a mente. Romanos. Nós temos que transformar, renovar, substituir pensamentos. Gente, já parou para pensar? Você já ouviu tanta mentira, desde pequenininho, até a idade que você tem hoje? Você já ouviu tanta mentira na família, tanta mentira na escola, tanta mentira no trabalho. Porque você não é aquilo que o teu RG, teu registro geral, diz que você é. Você não é o que o teu trabalho, você não é o que o governo, você não é o que a tua família diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. E essa verdade está contida na palavra de Deus. Mas existem tantos conceitos que foram aqui entranhados e está mesmo grudado em nós, que no nosso dia a dia nós precisamos trocar, substituir esses pensamentos. E como é que nós conseguimos fazer isso? Meditando na palavra de Deus. E meditar não é apenas ler um livro, não é apenas fazer assim na Bíblia, ó, pegar na Bíblia, segura aqui, Regiane, por favor. Ó, fazer assim, ó, pegar na Bíblia e fazer assim, ó, pronto, meditei. Ou fazer assim, pronto, aqui. Não. Meditar é diferente. É você pegar num versículo e ler devagarinho esses versículos. Absorver esses versículos. É tentar entender. Aquele versículo tem que fazer sentido para mim.
Eu tenho que imaginar. Quando eu leio histórias bíblicas, por exemplo, para minha filha, ela gosta muito de ouvir as histórias bíblicas, né? Isso ajuda muito nós, pais cristãos, porque nós precisamos entrar na história. Não basta falar que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Acontece isso com você também, Regiane? Sim. Não basta só falar Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. A criança, ela entra na parábola, ela entra na história. Ela quer saber assim, mas era o quê? Era atum ou era salmão? Era, mãe, o peixe, como é que era? E como é que era o pão? Mas como é que eles sentavam? Eles sentavam assim, ou tinha cadeira? Como é que era? É sempre um porquê, né? É sempre um porquê. Mas por quê? Mas por quê? Criança ajuda nisso, né? Gente, e na verdade nós temos que ser como crianças também. Nós temos que entrar na história e imaginar. É entender as palavras, porque às vezes existem palavras na Bíblia que você nem entende. O que significa isso? Tem que ter o trabalho de ir no dicionário, vai no dicionário. Hoje nem precisa comprar dicionário. É só ir na internet e procurar o que significa isso. E você vai lá entender. Dissensão. Dissensão significa quebra de bons relacionamentos. Agora eu entendi. Quando a Bíblia fala de dissensão, quebra de bons relacionamentos. Está vendo que mudou a forma como você medita? Quando você lê uma parábola, lê uma história de fé, você começa a entender. Eu estou imaginando. O Elias ou o Eliseu que foi alimentado pelos corvos? Elias? Elias foi alimentado. Quer dizer, um corvo, um pássaro, trouxe picanha para ele. Não existia nem Uber, nem nada disso para fazer serviços de entrega. Foi um pássaro. E você começa a imaginar uma pomba voando em cima de você. Como é que um corvo ia trazer isso? Não é verdade? Então, quando você medita e você gasta esse tempo, o que você está fazendo? Aquilo que está na sua cabeça começa a descer para o coração. Deixa de ser só uma história ou um versículo decorado. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok. Deixa de ser só um versículo que está aqui, e esse versículo desce para o coração. Espera aí. Deus me amou de tal maneira. Eu estava perdida num passado de crimes, de delitos, como a Bíblia fala. Ele me amou de tal maneira que enviou o Filho. Eu nunca enviaria o meu filho ou a minha filha por amor de um delinquente, de um criminoso. Mas Deus fez isso por mim. Calma aí. Aquilo que estava aqui começa a descer para cá. Está dando para entender? Então, meditar é eu mastigar. É eu imaginar, é eu gastar tempo para entender. O que é meditar? É eu falar o mesmo que Deus fala a respeito de um assunto. Então, por isso que é bom nós entendermos assim. Eu tenho que personalizar certas coisas para mim. E eu aprendo muito com Davi, porque ele falava com ele mesmo. Por isso que ele falava assim, lá em Salmo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga teu santo nome. Bendize, ó minha alma. Ó alma, por que você está triste? Tudo que é em mim, bendiga teu santo nome. Lá em Salmo ele dizia isso. Com quem que Davi estava falando? Ele estava falando com ele mesmo. Então, nós muitas vezes temos que personalizar. Deus é minha fonte. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Necessidades físicas, emocionais, sentimentais, financeiras, espirituais, todas as minhas necessidades. O Senhor é o meu pastor. Pastor é aquele que cuida do aprisco. Senhor, eu sou ovelha do seu aprisco. O Senhor é que cuida de mim. É o Senhor que traz alimento para a minha vida. Tá vendo? Eu estou personalizando. Então, isso é meditar. Deu para entender? E podemos meditar também por assuntos específicos.
na área do relacionamento, como a própria Evelyn disse. Quando nós falamos de relacionamento, Regiane, que versículo assim que vem na tua cabeça? Quando nós... Às vezes a pessoa pode estar movida por raiva, pela cunhada, por exemplo. Vamos supor, não é o nosso caso. Vamos supor que tem alguém aqui assistindo que está com muita raiva da cunhada. Eu particularmente gosto muito do 1 Coríntios 13, porque lá explica o que é o verdadeiro amor, né? Então a gente pega lá, abre e diz assim: o amor é paciente, o amor é longânimo, o amor é bondoso, o amor não age por vontade própria, não é egoísta, o amor não fica olhando se o outro está me fazendo mal. Olha, se quer me fazer mal... Dificilmente nota o mal. Nota o mal, se quiser fazer, faz. O que importa é que eu estou bem, né? E daí, depois lá você vai lendo, vai dizendo como que é o verdadeiro amor, como tem que ser o verdadeiro. Não é ciumento, não é invejoso, e assim vai. E aí eu posso personalizar também. Eu não sou ciumento. Exato. Né? Eu não sou invejosa, eu não fico olhando se as pessoas me fazem mal, e por aí vai. E na área financeira, por exemplo, Evelyn, tem versículos e promessas de Deus também nessa área. Que versículo assim que vem na tua cabeça? Eu acho que se Deus é fiel e justo para nos abençoar, né? O Deus tem... Não tem problema. Você tem aqui um versículo importante. Ó, Deus repreende o devorador da nossa vida. Não, um versículo voltado para a área das finanças. Deus repreende. Quando eu sou fiel a Deus, Deus repreende o devorador da minha vida. Quer ver outro versículo importante? Deus supre as nossas necessidades. Segundo as riquezas dele, ele supre as nossas necessidades. Por exemplo, na área da saúde, Regiane. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo veio a essa terra e Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. E pelas pisaduras de Jesus, hoje, eu sou curada. Exatamente. Então, meditar. Você pode meditar por áreas específicas. Depois tem uma outra coisa. Nós confessamos a palavra, personalizamos, mas também podemos louvar a Deus, Mário. Encher o nosso coração de louvores. A Bíblia fala em Salmo 22:3. Ele é santo, ele habita no meio dos nossos louvores. O endereço de Deus é o louvor. Quando a gente preenche algum formulário, para falar assim, qual é a sua morada? Qual é o seu endereço? O endereço de Deus é o louvor. E é por isso que nós enchemos o nosso coração de louvor. Como é que você pode fazer isso? Louvando a Deus, colocando uma música, cantando na nossa linguagem, né, em português, a linguagem que se entende. Te bendirei, ó Senhor. Te bendirei, ó Senhor. Com coração de louvor. Te bendirei, ó Senhor. Olha que interessante. Efésios 5. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, como nós fizemos agora, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Você pode cantar hinos, mas você também pode louvar em espírito, cânticos espirituais. Estou louvando em línguas. E ainda assim, gente, posso salmodiar, que é fazer salmos, cantar salmos da Bíblia. Mas eu até posso inventar salmos. Obrigado, Senhor, Tu és tão bom. Aleluia, Deus maravilhoso, Deus que me curou. Eu posso cantar salmos. Nos dias que os meus pés vacilaram, o Teu amor leal me amparou. Obrigado, xerandalarala. Pai de órfãos, marido de viúvas é o Senhor. Deus que me sara, Deus que me perdoa. Então, o que eu estou fazendo aqui, nesse momento?
Eu estou salmodiando, eu estou fazendo exercícios espirituais. É como se eu estivesse aqui fazendo exercícios. Parece que não está acontecendo nada, né? Mas eu estou entrando aqui na frequência de Deus. Eu estou aqui me enchendo de Deus. Uma pessoa embriagada, não sei se vocês já conversaram com um bêbado? Já? Sim. O bêbado está sob o domínio da bebida. Ele não sabe o que fala, não sabe o que faz. Está bêbado. E uma pessoa embriagada pelo Espírito de Deus, ela está sob o domínio do Espírito. Ela faz coisas que não é dela, não é na capacidade dela. Como é que eu fiz isso? Ela está sob o domínio do Espírito Santo. Ela fala de coisas que ela... Eu falei disso? É, porque ela estava sob o domínio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Preparação diária de um cristão. E depois, eu dedico um tempo para confessar os meus alvos. Porque lá em Romanos 4,17, na parte B do versículo, você tem aí, Regiane, por favor? A saber, Romanos 4,17. A saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Então, o que eu faço? Eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Fala o fraco, eu sou forte. Fala o enfermo, eu estou curado. Então, eu passo a chamar, eu que já estou aqui cheia da palavra, eu estou cheia de sementes, o meu coração está cheio de vida. Eu que estou aqui cheia do Espírito, gasto tempo para falar, não é qualquer palavra. São palavras cheias do Espírito, cheias de vida. E quando eu estou assim, nessa força, eu chamo a existência, eu falo, eu estou curada pelas pisaduras de Jesus, mas eu também falo os meus alvos em existência. Eu falo que nesse mês, você que é um vendedor, eu já tenho os meus clientes, eu já tenho as minhas necessidades supridas na minha empresa. Você que está aí numa situação de troca de trabalho, troca de emprego, eu já tenho esse meu emprego, eu já ganho X, eu sempre tenho tempo e disponibilidade para servir a Deus. Não é emprego que vai me tirar da presença de Deus, de ir para a igreja. Eu falo a existência, eu falo que o meu filho já é curado, ele anda bem, ele fala bem, eu falo em existência. Por exemplo, às vezes é um órgão teu que foi diagnosticado com uma doença, eu falo que o meu estômago funciona muito bem. Pelas pisaduras de Jesus, eu já estou curada. Toda doença já desapareceu, seca pela raiz, em nome de Jesus. Eu chamo a existência, porque a unção de Deus despedaça todo o jugo do diabo. Posso ouvir um amém? Amém. Essa foi a aula de hoje, essa foi a aula da semana passada. E termino aqui dizendo o seguinte, nessa semana, gente, desafio todos vocês e encorajo vocês a fazer aqui uma dieta balanceada. Estão comigo ou não? Não estou sentindo aqui a vibração de vocês. Dieta balanceada, certo? Segundo, exercícios. Só que esses exercícios são espirituais. Estão comigo? Sim. Vamos fazer essa semana? Sim. E vocês aí desse lado também. Vamos fazer alimentação correta e exercício também. Só que aqui exercícios são espirituais. Gente, a Bíblia fala que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Eu aqui nesse momento quero fazer uma oração com você, que precisa aí se reconectar com Deus. Você que está longe de Deus, você sabe, você sente, a gente sente quando a gente não está tão bem com Deus. E essa é a oportunidade de você se reconectar com Deus. Então, faça uma oração comigo, você que está aí desse lado. Vocês aqui também podem fazer comigo essa oração. Diga assim comigo, a Deus. Eu acredito que Jesus existe. Eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu admito, eu falhei, me perdoe. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Recebo agora a minha salvação. E agora, Jesus, me ajuda, me ensine os teus caminhos. Guia a minha vida. Amém e amém.
Você que fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você entrasse em contato com a gente. Os números estão sendo exibidos ao longo desse programa. Nós queremos orar por você. Você também que precisa de algum conselho, nós temos pessoas que podem te ajudar. Entre em contato. Nós aqui desse lado queremos te conhecer. E desde já, eu quero agradecer a presença e, na verdade, o telefonema, as mensagens, inúmeras mensagens que nós recebemos ao longo da semana, através desse grupo familiar. Eu quero agradecer, porque eu acredito que algo de bom vai acontecer na sua vida. Sabe, busca Deus em primeiro lugar, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. E agora nós vamos fazer uma intercessão. O que é intercessão, hein, Regiane? Interceder é nós levarmos os nossos assuntos até a presença de Deus, né, através de orações, súplicas. E nós vamos interceder aqui por novos ceifeiros. O que são novos ceifeiros? O ceifeiro nada mais é aquela pessoa que ajuda na seara, né? Então, quando nós vamos à igreja, nós temos ali pessoas que ajudam com os seus talentos em todas as partes da igreja, né? Então, novos ceifeiros são aquelas pessoas que se disponibilizam a ajudar no reino de Deus, de alguma forma colocando os seus talentos ali à disposição. Muito bem, vamos então ficar de pé. Nós vamos interceder por novos ceifeiros. Então eu oro. Ó Deus, nós oramos por novos ceifeiros, por pessoas que estejam disponíveis para colocar os seus talentos, os teus dons à tua presença. E nós oramos para que o Senhor nos dê novos ceifeiros, assim como a tua palavra diz, que quando nós pedimos, o Senhor dá novos ceifeiros. E nós declaramos, toca agora o coração das pessoas que estão a assistir, que queiram colocar os seus talentos à disposição de ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigada, Regiane. Nós estamos aqui terminando o nosso programa Grupo Familiar. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, começando aqui pelo Mário. Mário, muito obrigada, viu? Nada. Volte sempre, Sempre. tá? Evelyn, Por nada. obrigada. É sempre um prazer estar aqui. É isso, volta sempre. Regiane, terminando aqui, que dica que você dá pro pessoal que está em casa? Então, vamos malhar essa semana, mas malhar o nosso espírito, ficar com os quadradinhos aqui do espírito, né? Braços musculosos do espírito. Obrigada, viu, Regiane? De Volta nada, sempre. espero voltar. É isso aí. E com Jesus nós sempre temos vitória, certo? Temos vitória, temos vitória, no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória, temos vitória, no nome de Jesus. E todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias que eu vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo mais uma, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo a palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias que eu vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. Jesus Cristo está operando em mim. Jesus Cristo está operando em mim. Não importa as circunstâncias, o que vejo ou sinto, Jesus Cristo está operando em mim. Não importa as circunstâncias.